Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta ao nosso curso de resolução de 500 questões de direito eleitoral. Esta é a nossa aula número 4, onde temos uma nova temática. Essa aula girará em torno da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições. É claro que algumas questões vão ultrapassar essa legislação, mas que tem a ver com o processo eleitoral. Vamos então resolver nesta aula 50 questões. Estará disponível gratuitamente para você essa primeira parte, contemplando as questões 151 à questão 160, ok? Vamos à questão 151. Essa questão foi cobrada nesse ano de 2018 pela banca FGV e diz o seguinte: em razão da negativa do seu partido político em cumprir o deliberado em convenção partidária e registrá-lo como candidato a vereador nas eleições municipais, João requereu seu registro 24 horas após a publicação da lista de candidatos pela Justiça Federal. Na ocasião, comprovou ter domicílio eleitoral na circunscrição e estar filiado ao partido há 9 meses. Então ele atingiu o requisito de filiação partidária, que exige no mínimo 6 meses, não é? A direção do partido, por sua vez, informou à Justiça Eleitoral que o registro não foi realizado pelo fato de João não ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano e não estar filiado ao partido pelo mesmo lapso. À luz da legislação eleitoral vigente, preenchidos os demais requisitos exigidos, o registro de João deve ser indeferido ou deferido. Bom, perceba que o requisito de domicílio eleitoral aqui, ele está, conforme prevê a nossa questão, há pelo menos um ano. Olha, o registro não foi realizado pelo fato de João não ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano. Pera lá. Nós sabemos que houve uma alteração na Lei 9.504 de 97 quanto ao domicílio eleitoral. Não se exige mais um ano. Segundo o artigo 9º da Lei 9.504, o prazo exigido é de 6 meses no mínimo. Portanto, no caso de João, o registro dele deveria ser deferido, porque ele atingiu o requisito de filiação e atingiu o requisito de domicílio eleitoral. Então, olha só a letra B. O registro deve ser deferido, pois João preencheu os requisitos exigidos e poderia requerer o registro nas circunstâncias indicadas. Portanto, questão 151, segundo artigo 9º da Lei 9.504 de 97, gabarito letra B. Tudo bem? Vamos agora à questão 152. Atenção! Às eleições para presidente da República, aplica-se o princípio majoritário, elegendo-se o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, incluído os brancos e nulos. Falso. Por que está falsa essa questão? Olha só, para presidente, governador, prefeito, ou seja, os chefes do Poder Executivo, o sistema eleitoral vigente é o majoritário. Inclusive para senador, que não é chefe do Poder Executivo. Para vereadores e deputados, temos o sistema proporcional. No sistema majoritário, será eleito no primeiro turno aquele que atinge a maioria absoluta de votos. Só que eu tenho que excluir os votos brancos e nulos, porque eles não são contabilizados. Na nossa Constituição, nós temos um artigo para isso. Para isso, é o 77, e o parágrafo é o parágrafo 2º da nossa Constituição. Você pode conferir na sua Constituição o artigo 77, parágrafo 2º, ok? 153. Maria há anos estava afiliada ao partido político Delta. Com a alteração das suas concepções ideológicas, decidiu filiar-se ao partido Alfa, sem que tivesse sido previamente providenciada a desfiliação do partido Delta. Na segunda quinzena de outubro do ano da nova filiação, ambos os partidos políticos encaminharam à Justiça Eleitoral a relação com o nome de todos os seus filiados. À luz da legislação eleitoral vigente, a Justiça Eleitoral deve, letra A, determinar o cancelamento de ambas as filiações, B, intimar Maria
para que opte por uma das filiações. C. Determinar o cancelamento da filiação mais recente. Letra D. Cancelar pela infidelidade o alistamento eleitoral de Maria. Ou letra E. Determinar o cancelamento da filiação mais antiga. Veja, é vedada a coexistência de filiações partidárias. Portanto, se eu tenho duas filiações, por exemplo, é importante que seja cancelada a mais antiga e que prevaleça a mais recente perante a Justiça Eleitoral. Nós encontraremos isso, não é na Lei das Eleições, não. É na Lei dos Partidos Políticos, artigo 22, parágrafo único, ok? Então, conforme a gente prevê o artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096 de 95, teremos então que determinar o cancelamento da filiação mais antiga, prevalecendo a mais recente. 154. No período entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições, os feitos eleitorais, grifem, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, excetuando-se os processos judiciais com prazo legal vencido e que tenham por objeto assunto de extrema relevância, a ser reconhecida por decisão judicial devidamente fundamentada. Muito cuidado com essa questão. Peguem, por favor, o seu material na Lei 9.504 e abrem, por favor, o artigo número 94. Olha só o que prevê o artigo 94. Ele diz assim, olha, os feitos eleitorais no período entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvadas os processos de habeas corpus e mandados de segurança. Então, a ressalva é HC e MS, ou seja, nessas situações, nós não temos que garantir somente entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno. Para esses dois casos, nós teremos prioridade ad eterno, como se diz. Então, por isso que na questão 154, nós marcaremos como incorreta, segundo o artigo 94 da Lei 9.504, por conta do finalzinho. Não é, na verdade, exceto os que estão com processos judiciais com prazo vencido e que tenham por objeto assunto de extrema relevância, exceto habeas corpus e mandado de segurança, ok? 155 foi cobrado no CESP 2017, TRE Tocantins. De acordo com a Constituição Federal, o sistema proporcional é utilizado para eleger, letra A, deputados federais, letra B, presidente da República, letra C, senadores, letra D, governadores, letra E, prefeitos. E aí, o sistema proporcional ele será utilizado para eleger quem? Se você marcou deputados federais, você acertou. Veja que para presidente da República, senadores, governadores, prefeitos, nós teremos aqui o sistema majoritário, não é? Sistema proporcional para deputados e vereadores. 155, gabarito letra A. 156. Para a instituição de um partido político, basta a lavratura do registro do seu estatuto no TSE, pois a lei julga desnecessária a inscrição do partido nos modelos da legislação civil. Claro que é falso. Mais uma vez, temos que nos dirigir à própria Constituição Federal, que também estabelece essas informações. Vamos à Constituição no artigo número 17. Então, o artigo 17 da Constituição, parágrafo 2º, prevê o seguinte: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, é necessária essa inscrição do partido nos modelos da legislação civil. Artigo 17, parágrafo 2º, Constituição. Ok? 157. Na aula de Direito Eleitoral, Janete sustenta, com razão, que é entendimento sumulado do Tribunal Superior Eleitoral que, nos processos de registro de candidatura,
O juiz eleitoral, letra A, pode conhecer de ofício apenas da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. B. Pode conhecer de ofício apenas da existência de causas de inelegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Essa questão busca o entendimento da súmula do TSE número 45 e que mistura a letra A com a letra B. Para conhecer de ofício, esse juiz eleitoral pode conhecer de ofício quando houver ausência de condição de elegibilidade, existência de causas de inelegibilidade, mas é preciso que seja garantido o contraditório e a ampla defesa. E é o que prevê a letra C. Olha, pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Súmula do TSE 45. 158. É autorizada a disponibilização pela União à Justiça Eleitoral de veículos e embarcações, incluídos os de uso militar, para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais nos dias de eleição. Bacana, só a Justiça Eleitoral poderá fornecer transporte e alimentação em dia de eleição. Onde está isso, professor? No artigo 1º da Lei 6.091. Só que calma lá, vimos que nós marcamos certo rapidamente? Propositalmente, o que eu quero trazer para vocês? Muito cuidado com essas leituras rápidas. Porque se você observar na própria questão, nós temos aqui incluídos os de uso militar. Uso militar não. O artigo 1º da Lei 6.091 de 74 permite, então, a autorização de disponibilização pela União à Justiça Eleitoral de veículos e embarcações para transportar gratuitamente eleitores das zonas rurais nos dias de eleição, mas veda as de uso militar. Então está incorreta a questão 158, artigo 1º, Lei 6.091 de 74, ok? 159. A apuração do quociente eleitoral é necessária para determinar o resultado de qual tipo de eleição? Prefeito, senador, vereador, presidente da República ou governador? Prefeito, senador, presidente, governador é uma eleição majoritária. Não se exige cálculo de quociente eleitoral ou quociente partidário. O quociente eleitoral é exigido para o sistema proporcional, que vai ampliar vereadores, e deputados, sejam eles federais, estaduais ou distritais. Por isso que o gabarito da questão 159 é a letra C. Última questão do nosso bloco. Nenhum membro de mesa receptora poderá ser preso durante o exercício das suas funções. Muito bem, os mesários, exceto em flagrante delito. Bacana. Garantia essa que se estende em iguais condições a fiscal de partido? Sim, nem fiscal, nem mesário poderão ser presos durante o exercício das funções. Durante o exercício das funções, exceto em flagrante delito. Ok? Isso está no artigo, galera, 236, só que do Código Eleitoral. Tudo bem? Questão 160, corretíssima. Nós fechamos, portanto, esse primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco dando continuidade aos nossos estudos. Se você gostou, passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Tchau, tchau.